E aí pessoal, tudo bom? Então vamos continuar essa parte de limites laterais, tá bom? Eu dividi o assunto em dois vídeos porque eu achei que um vídeo só ficou um pouco grande, tá? Então para os vídeos ficarem mais curtos eu acabei dividindo no meio, tá? Então vamos lá continuar essa aula de limites laterais. Bem, então, se A é um ponto de acumulação bilateral de x e f é uma função com domínio x, então o limite de f de x quando x tende para A existe e é igual a um valor L, se e somente se os limites laterais, né, de quando x tende para A pela direita e quando x tende para A pela esquerda de f de x, são iguais a esse L, tá? Então esse é um teorema bem conhecido lá do livro de cálculo. E aqui na análise a gente só tem que se atentar o A ser ponto de acumulação bilateral, porque a gente está num contexto um pouquinho mais geral, tá, pessoal? E aí um exemplo bem clássico, assim, bem conhecido, mesmo dentro do cálculo, é quando eu considero a função módulo de x sobre x. É fácil verificar que essa função módulo de x sobre x, ela vale 1 para x maior do que 0 e vale menos 1 para x menor do que 0. Claro que o domínio dela são os reais diferentes de 0, porque, claro, né, o x está no domínio e ninguém aqui vai dividir por 0 a essa altura do campeonato, né? Espero, né? Então o que acontece é o seguinte, né? Veja, para todo x maior do que 0, a função vale 1. Para todo x menor do que 0, a função vale menos 1. Então elas são constantes, assim, a função é constante quando eu considero o intervalo de 0 até mais infinito e também é constante quando eu considero o intervalo de menos infinito até 0. E aí não é difícil de perceber que o limite dessa g de x quando x tende para 0 pela direita, né, se x tende para 0 pela direita, o valor de x ele é maior do que 0. Então nesse caso, quando x é maior do que 0, a função é constante igual a 1. E quando o x tende para 0 pela esquerda, então o valor de x é menor, eu estou considerando valores de x menores do que 0, isso significa que essa função fica constante igual a menos 1 nesse intervalo, né? Então esse limite de g de x quando x tende para 0 pela esquerda é igual a menos 1. E aí, uma vez que esses laterais existem, mas são diferentes, pelo teorema anterior, não existe o limite de g de x quando x tende para 0, né? Porque os laterais são distintos. Tá? Isso aí vocês estão cansados de saber. E aí eu volto, pessoal, para aquele... Eu acho que... Eu não me lembro se a gente já viu esse exemplo com seno ou com cosseno, mas é um exemplo bem parecido, né? A gente viu que não existe o limite... Não existe o limite... Eu acho que foi essa mesmo. O limite de 1 sobre... De seno de 1 sobre x quando x tende para 0. Não existe esse limite. A gente viu lá, né, com aquele argumento que eu peguei duas sequências tendendo para 0. Então eu tenho duas sequências de x tendendo para 0, só que quando eu aplicava a função em uma, ia para um valor que era 0, e quando eu aplicava a função em outra, ia para outro valor que era 1. Então, pelo teorema que a gente viu, que relaciona limites de funções com limites de sequências, isso não poderia acontecer se o limite existisse. Então o limite não existe. Tá? E aí, com o mesmo argumento que eu usei da outra vez, eu consigo provar que não existe os limites laterais também, nem pela direita nem pela esquerda. Tá? Não existem os limites laterais nem pela direita nem pela esquerda dessa função. Pela direita nem pela esquerda do zero dessa função seno de 1 sobre x. Tá? O argumento, pessoal, é o mesmo. Tá? Eu pego... Bem, para provar que não existe o limite quando x tende para 0 pela esquerda, eu pego as mesmas sequências que eu já tinha pego antes, que era 1 sobre 2πn, e a outra era 1 sobre π sobre 2 mais 2πn. Tá? E essa foi as sequências que eu usei no exemplo lá quando eu estava provando que o limite mesmo não existia. E para provar, por exemplo, que não existe limite pela esquerda, eu pego as sequências com menos aqui. Essas duas sequências vão para 0, todas elas são menores do que 0. E aí, quando eu aplico essa função nessa primeira, vai ficar seno de menos 2πn, tá? Que é 0 sempre. E quando eu aplico nessa, fica seno de menos π sobre 2 mais 2πn. Tá? Menos 2πn. É porque o 2πn aí não importa dentro do seno, né? E aí seno de menos π sobre 2 dá menos 1.
né? Então eu vou ter duas sequências nesse caso, essas duas sequências tendem para zero pela esquerda, né? Essas duas sequências tendem para zero pela esquerda, mas quando eu aplico a função nelas duas, essa daqui vai para zero e essa daqui vai para 1, quando eu aplico a função, né? F de xn, f desse xn vai para zero e f de yn vai para menos 1. E aí, usando uma adaptação daquele teorema de sequências, né, uma vez que os limites, essas duas sequências vão para zero pela esquerda, mas quando eu aplico o f nelas, uma vai para zero e a outra vai para menos 1, eu consigo provar assim que também não existe o limite quando x tende para zero pela esquerda de seno de 1 sobre x, tá? Bem, eu não vou me alongar muito aí não, tá, pessoal? Mas não existe nenhum dos limites laterais, nem pela direita nem pela esquerda do zero dessa função, tá bom? Vamos seguir, tá? E aí, uma coisa interessante também é quando eu considero a função, aqui está h, aqui está f, né? Que seja, vamos chamar de h. Quando eu considero essa função h de x igual a 1 sobre x, ela não é limitada em nenhum intervalo da forma menos delta até zero, nem de zero até delta, aberto. Ela não é limitada, dá para provar isso fácil, a gente já provou, se não for essa, foi 1 sobre x ao quadrado, a ideia é a mesma. Ela não é limitada em nenhum intervalo dessa forma, nem do menos delta até zero, nem do zero até mais delta. E aí a gente viu na parte de limites que se o limite, quando x tende para a, de f existe, a f é limitada pertinho do a. O que acontece é que eu adapto essa para limites laterais, e como essa função não é limitada em nenhum intervalo dessa forma, o limite dela quando x tende para zero pela esquerda não existe, porque se existisse ela deveria ser limitada em algum intervalo dessa forma. Da mesma forma, ela não é limitada em nenhum intervalo dessa forma. Então o limite pela direita do zero dessa função também não existe. Tá? Bem, a gente sabe também do cálculo, tá, pessoal? Vocês sabem, né? Que o que acontece é que a gente vai ver isso já nas próximas aulas, tá? Que isso aqui, na verdade, é igual a mais infinito. O limite de 1 sobre x, quando x tende para zero pela direita, é igual a mais infinito. E o limite de 1 sobre x, quando x tende para zero pela esquerda, é igual a menos infinito. Então, quando eu digo que não existe, é porque até agora a gente só definiu limites como um número. O limite é igual a um L real, tá? Esses dois casos que a gente vai chamar de limites infinitos, que é o da próxima aula, até agora a gente não contemplou esse tipo de comportamento, tá? Então tá aqui o gráfico dela, né? Quando x tende para zero pela direita, ela vai para mais infinito, quando x tende para zero pela esquerda, ela vai para menos infinito, e a gente ainda não definiu limites infinitos, tá? Eu estou falando isso porque vocês já conhecem do cálculo, tá? Não dá para eu fingir que vocês não conhecem isso do cálculo, ok? E aí vamos só provar o último resultado, e a gente precisa de uma definiçãozinha que eu imagino também que vocês não terão dificuldade de entender. Então, seja f uma função com domínio x, tá? Eu digo que essa função ela é monótona não decrescente, sempre que para x e y quaisquer x, quando x for menor do que y, isso implica que f de x é menor ou igual que f de y, né? Eu tenho dois caras no domínio, x menor do que y. Se a f for não decrescente, isso acontece quando eu aplico f numa desigualdade desse tipo, ela vai se transformar num menor ou igual, tá? Isso é a não decrescente, beleza? Já a não crescente, né? Dado dois pontos no domínio, x e y, se eles satisfizerem essa desigualdade x menor do que y, isso deve implicar que quando eu aplico f, isso vai se transformar num f de x maior ou igual que f de y. Se isso acontecer para todos x e y no domínio da função, eu digo que a f é não crescente, monótona não crescente. Bem, a crescente tem uma diferença da não decrescente para crescente. A crescente é dado dois caras, né, no domínio, x e y, né, tá? Se x for menor do que y, isso implica, se a função for crescente, né, que f de x é menor do que f de y, tá? Na não decrescente, né, aqui tinha um igual, menor ou igual, tá? Na
é crescente, quando eu digo ela é crescente, é uma desigualdade aqui que não tem igual, esqueci a palavra. Que seja, vamos nessa, vamos continuar. É a idade, tá, pessoal? É a idade não, minha gente, tô gravando muitos vídeos um atrás do outro. Vamos lá, e aí a última é a decrescente. A decrescente é quando eu pego dois caras no domínio, onde x é menor que y, se a função for decrescente, eu tenho que f de x vai ser maior do que f de y. Mais uma vez, na não crescente, você teria o igual aqui, né? Que na decrescente não tem. Beleza? Em qualquer um desses casos, eu digo que a função é monótona, tá? Em qualquer um desses casos, eu digo que a função é monótona. Beleza? E aí vamos provar o último teorema dessa parte de limites laterais. Seja f uma função de x em R, monótona limitada. Quando eu digo que ela é monótona, é qualquer um daqueles quatro casos, tá? Qualquer um mesmo. Limitada. Então, dado um ponto A, que é ponto de acumulação à direita de x, do domínio da f, e B, um ponto que é ponto de acumulação à esquerda, também de x, então os limites de f de x quando x tende para A pela direita, bem como o limite de f de x quando x tende para A pela esquerda, existem. Tá? Em outras palavras, limites laterais de funções monótonas limitadas sempre existem. Tá bom? A gente vai provar isso aqui agora. Tá? Eu já vou provar direto, tá? Não vou fazer o rascunho aqui não, tá, pessoal? Para não gastar muito tempo e também porque eu acho que a demonstração desse não é tão difícil de... Eu acho que não vai precisar mesmo que eu faça um rascunho, tá? Então vamos lá para a demonstração. Então, veja, eu vou supor que a função ela é limitada monótona. Claro, tem quatro casos para a função monótona, né? Não decrescente, não crescente, crescente, decrescente. Eu vou pegar um desses, tá, pessoal? Ah, Clécio, e se fosse outro? Não, eu ia mudar algumas desigualdades, onde tem um sup ia virar um ínfimo, mas nada tão demais. Se eu não me engano, até o livro do Elon faz da não decrescente e eu fiz da não crescente só para ficar um pouco diferente nesse sentido. Quem quiser vai lá no livro do Elon, quer olhar o da não decrescente, se não conseguir fixar as ideias, vai lá no livro do Elon, que lá, se eu não me engano, está da não decrescente, tá? Então pensa, pessoal, a f, eu estou considerando ela limitada, não crescente, beleza? Não crescente. O meu desenho não está bom, não. Ela é limitada, não crescente, vamos botar assim, mesmo que ela possa ficar, né, constante em alguns momentos, ela não cresce. A ideia é essa, tá? Fiz esse desenho aí, mas... Vamos lá. E aí onde é que entra a hipótese da f ser limitada? A hipótese da f ser limitada entra aqui, pessoal, olha. Como a f é limitada, quando eu vou provar que o limite... Quando x tende para A pela direita de f de x, A é um ponto de acumulação à direita. Que isso aqui existe, tá bom? Eu vou provar que isso aqui existe, tá? Aí o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar a imagem, o conjunto da imagem de f para todo x no domínio com x maior do que A, tá? Eu não estou pegando a imagem total de f, não. Estou pegando um pedaço da imagem. Qual pedaço da imagem? Aqueles que é a imagem de pontos de x maiores do que A. Como a f é limitada, a imagem de f é um conjunto limitado, tá? A função ser limitada significa que a imagem dela é um conjunto limitado. Esse conjunto A é um subconjunto da imagem de f, então certamente, por f ser limitada, esse conjunto aqui ele é limitado. Uma vez que ele é limitado, e R é completo, né? Então ele tem um sup, que está em R, não necessariamente está nele, mas tem um sup em R. Eu vou chamar de L esse sup de A. E o que eu vou provar é que o limite de f de x quando x tende para A pela direita é esse valor L, que é o sup desse conjunto. Olha, só para fixar ideias, tá, pessoal? Ah, Clécio, eu não estou entendendo. Veja, pensa aqui, eu estou pegando um A aqui e eu vou me preocupar só porque eu quero o limite pela direita. Então não estou me preocupando com coisas à esquerda do A. Quando eu penso num gráfico de uma função limitada não crescente, ela vai ser algo desse tipo. Eu estou fazendo um desenho contínuo, tá, pessoal? Mas a ideia é ter a ideia mesmo, é um rascunho, beleza? Mesmo que não esteja definido no A ou que o f de A esteja em outro canto, não me interessa o f de A, o que é que eu percebo? Olha,
eu percebo que, sendo L o sup do conjunto imagem dos pontos que estão à direita do A, bem, parece sim que a função tende para esse valor L, quando o x tende para A pela direita, beleza? Então a ideia é essa, quando o x tende para A pela direita, olhando aqui pelo gráfico, eu percebo que todo mundo à direita é menor ou igual do que esse valor, tá? E que ainda assim tende para esse sup. É o que eu espero que aconteça. Na verdade vai acontecer, tá? Não sei se meu desenho ajudou, espero que tenha ajudado, tá? O que acontece, pessoal? Olha, como esse L é supremo, olha aqui para o meu desenho, como esse L é supremo, dado um epsilon qualquer, se eu pego L menos epsilon, esse é o supremo de A. Esse é o supremo de A. Se eu pego L menos epsilon, isso deixou de ser cota superior do conjunto A, porque lembra o que é supremo? É a menor das cotas superiores. Então, se L é o supremo, descer um pouquinho aí do L, pegou um cara um pouquinho menor, tem que ter alguém do conjunto aí acima desse cara menor. Então, dado um epsilon qualquer, como L é o supremo de A, se eu descer um pouquinho aqui, L menos epsilon, certamente tem algum ponto aqui que pertence ao conjunto A, tá? Então vamos lá, meu desenho está sendo apagado por cada clique que eu dou, né? Mas vamos lá, dado o epsilon positivo arbitrário, L menos epsilon é menor do que L, e L é o supremo de A. Então, sendo L o supremo de A, L menos epsilon não é mais cota superior de A, beleza? Porque ele é menor do que o sup, então ele não é cota superior. O que é que isso significa? Significa que tem alguém em A que é maior do que esse L menos epsilon. E claro, é menor ou igual que L, porque o L é o sup de A. Então L é maior ou igual que todo mundo que está em A. Beleza? Por sua vez, Y está em A. Então Y, olha, mais uma vez, A é um pedaço da imagem de F. Se Y está em A, o Y é a imagem de alguém. E não é de alguém, né, assim, tão arbitrário. É alguém no domínio que é maior do que A. Beleza? Esse Y é um F de C. Com C no domínio, com C maior do que A. Então, o que acontece, pessoal? Eu considerando, eu vou ter que fazer meu desenho de novo, né? Considerando delta igual à distância de C para A, como F é monótona não decrescente, se X está em X... Deixa eu fazer meu desenho aqui, tá, pessoal? De novo, mais uma vez, né? Olha, espero que tá pequenininho porque ficou muito grande minhas coisas aqui, tá? Mas vamos lá, olha, tenho A, tá, pessoal? Tenho A, aí eu tenho aqui um L, beleza? Eu vou botar um pontinho aberto que eu não sei se está definido. Quer que eu sei? A função é monótona não crescente. Eu estou fazendo um desenho feio danado. Estou correndo aqui para o vídeo não passar de 20 minutos, mas não vou correr mais não. Tá? Vai passar e pronto. Ok. Então o que é que eu estou dizendo é o seguinte, olha pessoal. Descer um pouquinho aqui, pego um epsilon qualquer, vai existir algum y aqui, e esse y pertence ao conjunto A. Já que esse cara pertence ao conjunto A, ele tem que ser a imagem de alguém, de algum C. Meu desenho, mais uma vez, é de uma função contínua, mas poderia não ser, tá? Mas esse cara aqui está em A. Uma vez que ele está em A, ele é a imagem de algum C. E como a função de algum C à direita de A. Algum C à direita de A. Beleza? Essa função, aí o que é que eu faço? Eu estou chamando de delta essa distância, de A para C. Delta, cadê delta? Oh, meu Deus. Delta é C menos A. Delta é essa distanciazinha. E aí o que acontece? F ela é monótona não crescente. Tá? E aí o que acontece? Se ela é monótona não crescente, dado um x qualquer aqui no meio, né? Um x entre A e A mais delta, lembre que A mais delta é C. E aí, pessoal, então dado um x aqui entre A e C, lembrando que A mais delta é C, né? A mais delta é C. Então, dado um x qualquer aqui no meio, no domínio, né? Um x no domínio aqui no meio, tá? Essa função f ela é não crescente. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que x é menor do que c, tomando, nesse caso aqui, tanto x quanto c no domínio. E uma vez que ela é não crescente,
o f de x vai ser maior ou igual ao f de c. Lembrando que f de c é y, beleza? F de c é y, né? F de c é y. E y, veja como foi que eu tomei, y está entre L menos epsilon e L, beleza? Então, y ele é maior do que L menos epsilon, beleza? Ele é maior mesmo do que L menos epsilon, beleza? Mas todo mundo aqui, olha, tanto esse quanto esse estão em A. Então, o que acontece é que todos os dois devem ser menor do que o sup de A, que menor ou igual, né? Nesse caso é o menor ou igual. Então, esses dois caras têm que ser menores ou iguais a L. Esses dois caras devem ser menores ou iguais a L, né? Então, eu vou ter aqui justamente, olhando para cá, olha, tá justamente isso. Bem, pessoal, eu não vou me alongar muito não, né? Então, eu já cheguei nessa desigualdade aqui, só que aqui eu escrevi ao contrário. L menos epsilon é maior que y, né? L menos epsilon é menor que y, que é igual a f de c, que é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual a L. É essa desigualdade aqui, tá? Bem, e isso prova a nossa afirmação, né? Por quê? Porque, pessoal, o que foi que eu provei? Que dado um epsilon qualquer, dado um epsilon arbitrário, eu consigo um delta, tal que, se x está no domínio e satisfaz essa desigualdade, eu tenho que o f de x está entre L menos epsilon e L. Ele está entre L menos epsilon e L. O que é que eu provo assim? Que o limite de f de x, quando x tende para A pela direita, é igual a L, tá? Beleza? Bem, de maneira análoga, pessoal, a gente pode provar que, nesse caso, que a função é não crescente, né? Quando eu vou provar o limite, se eu tivesse um b aqui, pessoal, olha, se eu tivesse um b aqui, eu iria considerar agora a função, o conjunto do pedacinho da imagem da f com x pertencente a x, tal que x é menor do que o b. Tá? Eu pegaria os caras à esquerda do b e aplicaria f. Esse conjunto aqui, ele é limitado porque a função f é limitada, logo eu posso tomar um ínfimo, e aí eu, olhando para esse desenho, né, por que eu tomei o ínfimo cá? Porque olhando para o desenho eu imagino que o limite vai ser o ínfimo. Né? Então, sendo m aqui o ínfimo desse conjunto, né, eu consigo provar que o limite à esquerda de b é esse m, tá? Nesse caso que a função é não crescente, tá? E aí eu deixo para vocês como exercício todos os outros três casos, beleza? No caso da função decrescente, tá? Não muda, o sup de A é o limite à direita de A, e né, esse L, que é o sup desse conjunto A, é o limite à direita de A, só que se fosse decrescente, desculpe, se fosse crescente ou não decrescente, aqui seria um ínfimo, como está no livro do Elon, porque o livro do Elon está não decrescente, tá bom, pessoal? Então, só para terminar, a gente pode trocar a hipótese da f ser limitada pela hipótese dos pontos A e B pertencerem aos domínios, tá? Por que isso? É porque a gente faz toda uma coisa aqui de L ser o supremo de A, e faz toda uma coisa, porque eu não posso aplicar F em A. Se eu pudesse aplicar F em A, sendo a F não crescente, se eu pudesse aplicar F em A, quando eu puxasse esse camarada aqui para a direita, né, eu conseguiria arrumar todo o meu argumento aqui, pegando aqui não mais o supremo, e sim o F de A. Nesse caso, o F de A já seria o supremo, tá? Desse conjuntozinho aqui, sem eu me preocupar que esse conjunto é limitado porque a f é limitada, tá? O argumento da f ser limitada seria desnecessário se o A pertencesse ao conjunto, da mesma forma se o B pertencesse. Bem, pessoal, então agora só tem mais um corolário, tá, do teorema anterior, que na verdade é mais meio que um corolário da demonstração do teorema anterior. Esse corolário só diz que eu posso trocar a hipótese da f ser limitada, né, que no teorema anterior a f tinha que ser monótona limitada. Eu posso trocar essa hipótese da f ser limitada se o A
e o B estiverem no domínio de F, tá? Porque lá eu não pedia que A e B estivessem no domínio de F, tá? Então o corolário diz assim, seja F uma função de x em R monótona. Essa hipótese continua, monótona. Então, para todo A que seja ponto de acumulação à direita, que esteja no domínio, e para todo B que seja ponto de acumulação à esquerda, e que esteja no domínio de F, então existe o limite lateral de f de x quando x tende para A pela direita, e existe o limite lateral de f de x quando x tende para B pela esquerda, tá bom? Bem, a demonstração, pessoal, é porque, vejam, o que foi que a gente fez? F é limitada, na demonstração do teorema, né? F é limitada, então aquele conjunto A, que é igual a esse aqui, da imagem de F para x em x com x maior do que A, é limitado. Então, seja, considerando aqui, eu estou considerando o mesmo caso que a F é não crescente, aí eu peguei L igual ao supremo desse conjunto L. O que acontece é que nesse caso, pessoal, como o A está no domínio e a função é não crescente, mais uma vez, se eu fizer um desenho aqui, tá? Eu tenho o A, nesse caso está no domínio, a função é não crescente. Então, o que tiver à direita de A, quando você aplica F em qualquer ponto que estiver à direita de A, certamente o F de A é maior ou igual que o F de x para esse x aqui, né? Para esse x à direita do A, beleza? Certo? Porque a função é não crescente, maior ou igual, desculpe, maior ou igual. Bem, então o que acontece é que, na verdade, quando eu penso que isso aqui acontece para todo x maior do que A, certamente que está no domínio, né? Certamente esse conjunto A da imagem de F para o x aqui no domínio maior do que A, esse conjunto ele é limitado superiormente pelo A. Então ele possui um supremo e a demonstração segue como do teorema, tá? Então esse conjunto A possui um supremo e a demonstração segue igual ao do teorema, beleza? Veja que a gente usou a hipótese da F ser limitada para esse conjunto ser limitado. Superiormente, nesse caso, superiormente. Como aqui, nesse caso que eu digo porque eu estou considerando a F não crescente, né? Se a F fosse não decrescente, seria ínfimo, né? Então eu teria que me preocupar dele ser limitado inferiormente, e assim vai. Então, nesse caso, facilmente, como o A está no domínio, eu consigo mostrar que esse conjunto A é limitado superiormente, então, né, não tem mais nenhuma mudança. Eu não usei lá em outro momento que a F é limitada, por exemplo, só aqui. Então a demonstração segue igual, tá bom, pessoal? A mesma coisa segue para o B, né? No caso, eu considero o conjunto B igual x em x, olha, f de x com x pertencente a x com x menor do que b, e acaba que nesse caso o f de b é uma cota inferior desse conjunto B. E aí mais uma vez, já que isso aqui é limitado inferiormente, possui um ínfimo e a demonstração segue como no teorema anterior. Tá certo, pessoal? Bem, então é isso, pessoal. A gente termina aqui essa sessão de limites laterais, tá? Eu até esperava ser mais breve, esperava ter feito um vídeo só de 20 minutos, mas isso está sempre acontecendo comigo, de achar que cabe em 20 minutos, e como eu fico tentando explicar, às vezes até demais, tá? Alguns vídeos acabam se alongando, tá? Próximo vídeo a gente vai falar sobre limites no infinito ou limites infinitos. Um dos dois. E depois a gente vai falar. Bem, eu não me lembro exatamente, mas vão ser 2 vídeos, né? Um que é limites infinitos e limites no infinito, tá bom? Que vocês também já conhecem do cálculo, tá bom, pessoal? Então, até a próxima.